Olá, Conselho do Perito. Douglas, qual é a diferença, deixa eu puxar meu microfone para cá, entre o fisioterapeuta forense e o fisioterapeuta perito? Tem algumas diferenças aí. Primeiro eu quero recapitular um pouco sobre a área de fisioterapia forense, perícia e assistência técnica, que a área nasceu antes da resolução da perícia. O que se sabe é que foi mais ou menos em 2009 que se começou a falar em fisioterapia forense e foi até esse ano que o professor Ricardo Wallace lançou o livro dele de fisioterapia forense. Nesse mesmo ano foi fundada a Associação Brasileira de Fisioterapia Forense. E aí, digamos assim, a história foi se desenhando, e somente em 2016 foi que o COFITO reconheceu essa área como área de atuação propriamente dita, e ele fez a resolução, mas a resolução ela fala sobre o fisioterapeuta perito e o fisioterapeuta assistente técnico. Mas afinal, né? Então quais seriam as diferenças, né? Bom, eu enxergo da seguinte forma. O forense, o fisioterapeuta forense, é o profissional que ele é capaz de assumir todos os papéis que se espera de um fisioterapeuta que trabalha para o Poder Judiciário. E ele é o guarda-chuva, né? Ele engloba todos os papéis. E quais seriam esses papéis, então, né? Então nós temos o perito judicial, que não é concursado, é um cargo de confiança, trabalhando à disposição do juiz. Então ele é nomeado perito judicial num processo e fica à disposição do juízo. Quando você tem um litígio, que você tem um processo judicial, você vai ter as partes envolvidas no processo podendo indicar assistentes, ou seja, profissionais de sua confiança para defender, entre aspas, os seus interesses dentro do processo judicial. E quando a gente não tem o processo judicial envolvido, né, ou quando não tem o litígio propriamente dito, ou enfim, você tem um papel onde o fisioterapeuta trabalha fora do processo, de forma consultiva. E esse papel nós damos o nome de jurisconsultor. Ainda temos a possibilidade, o fisioterapeuta forense ele pode atuar também na condição de árbitro. Sim, é um papel diferentinho. Na justiça privada, nós temos a possibilidade de trabalhar com arbitragem. Qual que é a diferença, né? A arbitragem é uma justiça privada onde você tem um árbitro ao invés de um juiz. Digamos assim, conduzindo um processo que no contrato tinha uma cláusula arbitral. O que acontece, né? Quando você assina um contrato, observa o contrato que você começa a assinar. Vai ter no final assim: as partes elegem o Fórum de Caxias, de Porto Alegre, de São Paulo, para eventuais dúvidas ou dirimir ou executar o contrato. Então escolhe o fórum da cidade. Quando você quiser, você pode botar uma cláusula arbitral, onde você vai dizer que aquele processo, em vez de ser julgado no fórum, vai ser julgado, aquele contrato, se for discutido, não vai ser discutido no fórum, vai ser discutido numa câmara arbitral. A Associação Brasileira de Fisioterapia Forense tem uma câmara arbitral com árbitros, inclusive eu sou um deles. Então, um exemplo de arbitragem hoje é o futebol. Os clubes, eles combinam entre eles que toda e qualquer solução, qualquer discussão dentro do futebol é resolvida em forma de arbitragem, não vai para a justiça. Quando vai para a justiça, a gente chama de tapetão, né? Porque as partes decidiram que ia ser tudo discutido em nível arbitral. Então o forense, ele é aquele profissional que quando ele é chamado a atuar como perito, ele sabe.
Se ele é chamado a atuar como assistente técnico, ele também sabe. Então ele sabe também atuar como jurisconsultor. Então ele está preparado para atuar em qualquer papel. Por isso que eu costumo dizer que se você não sabe atuar em um desses papéis, você não é o forense. Porque o forense é o cara que sabe trabalhar em todos. Aí ele diz, eu sou forense por isso, por isso, por isso. Então eu entendo que a diferença básica entre o fisioterapeuta perito e o forense é que o perito está dentro do forense, né? Nada mais que isso. E o fisioperito é aquele que trabalha efetivamente para o juiz, né? Ele é nomeado pelo juiz para atuar, né? O forense, quando ele é nomeado pelo juízo, ele assume o papel de fisioterapeuta perito. O forense, quando ele é chamado por uma das partes para trabalhar dentro do processo como assistente técnico, ele deixa de ser forense para ser o fisioterapeuta assistente técnico. Então, é só uma forma de organizar melhor o entendimento, né? Mas a diferença básica é essa, né? Que o forense ele assume qualquer um dos papéis que ele for chamado. E o fisioterapeuta perito é aquele que só trabalha com perícia, ou é o momento que o forense é nomeado pelo perito do juiz. Beleza? É importante que você saiba que é bem desafiador ser o fisioterapeuta perito. Você não tem glamour, como eu digo sempre, e você precisa de uma excelente capacitação para você dar esse passo com segurança dentro dessa área incrível que remunera a gente muito bem. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha. Tá no Instagram, me dá um coraçãozinho. E compartilha esse vídeo com quem precisa saber dessa informação. Beleza? Valeu! Fui!